Perfeito. Por exemplo, qualquer pessoa hoje é apta, assim, à atividade física. As pessoas têm que fazer atividade física. Eu digo por quê? Porque a gente viu há alguns anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, a gente começou a ver muito o cara que saía para jogar uma bola no meio da semana, na terça-feira, na quarta-feira, o cara total sedentário, mas ele juntava com os amigos e ia lá jogar aquele futebol. Sim. E vários deles não voltavam, certo? Sim, com infarto, vários deles não voltavam. Então, assim, a pessoa decide hoje fazer uma atividade física. Legal. Era legal um check-up cardiovascular primeiro. Porque assim, eu sou de um tempo que nas academias exigiam. Quando eu comecei, nas academias fazer exigência de um exame médico. Porém, esse exame médico eu também achava que era muito assim, simplesmente do cara olhar pra tua cara e falar assim, até mesmo porque às vezes tinha na própria academia, o dia que o médico ia lá e atendia. Perfeito. Então eu falo, cara, se eu negar esse cara aqui é uma matrícula a menos. Sim. Então, assim, por exemplo, o pessoal decide agora. Qual que é o exame principal que ele deveria ter? Porque eu acredito que o exame cardiovascular em si acho que é o mais importante para tudo. Certo. Né? É assim, primeiro a gente tem que ver qual é a idade desse paciente, lembrar assim que com menos de 35 anos, as principais causas de morte súbita são as doenças genéticas. Então é cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, origem anômala da coronária, mas ainda assim são eventos raríssimos. Você precisa de 100 mil atletas para ter um evento. Se for descendente de italiano, aí lá da Península Ibérica, tudo aí é um pouco maior, pode ser até 6. Certo. Mas, para você ter uma ideia, David, por exemplo, os Estados Unidos, a diretriz dos Estados Unidos sempre colocou como fundamental você tirar uma boa história, ou seja, saber se na família teve história de morte súbita, se teve alguém que infartou precocemente, se tinha sintomas, sim ou não, e eu vou explicar o que são sintomas. Não tem, tá liberado para exercício. A diretriz da Itália, as diretrizes italianas viram que não era bem assim. E as nossas diretrizes se assemelham muito às diretrizes italianas, às diretrizes europeias, que é o quê? Você tira uma boa história. Então, o que você vai perguntar principalmente de sintomas? Então, quando que você levanta uma bandeirinha vermelha? Então, respondendo a sua pergunta, de maneira geral, todo mundo deve fazer exercício. É mais arriscado ser sedentário do que fazer exercício físico. Ponto final. Isso dos 6 anos de idade aos 100 anos de idade. É mais arriscado você ser sedentário do que fazer exercício. Você tem mais chance de morrer sendo sedentário do que fazendo exercício físico. Agora, tem algumas coisas que levantam uma bandeirinha vermelha. Se você desmaia durante ou após o exercício, ou seja, você tem síncope, isso é um sinal de alerta para alguma coisa grave. Se você tem palpitações, palpitação aí é um pouco mais genérico, mas assim, palpitações também. Angina, que é aquela dor típica, dor em aperto, opressão ou constrição. No peito, né? Dor torácica, isso, retroesternal, que pode irradiar para a face anterior do pescoço, para a mandíbula, para o ombro esquerdo ou para a face ulnar do braço. Então você tem uma angina típica, isso daí é um sinal de alarme, certo? Então, uma fadiga inexplicada, você conseguia desempenhar um determinado exercício e passa por um motivo não conhecido, a não conseguir mais por ter fadiga, por ter falta de ar, isso são sinais de alerta. Agora, o exame que é fundamental é o eletrocardiograma. Então, assim, claro, exame físico, vai lá, ausculta o paciente, palpa pulso, mede pressão nos 4 membros, isso faz parte da primeira consulta de cardiologia. Ok, passou por isso, o eletrocardiograma é fundamental. Um eletrocardiograma alterado já é sinal de que alguma coisa pode estar de errado, ou uma doença genética ou uma cardiomiopatia. E um pouco antes disso seria o histórico familiar, né? Isso, histórico familiar, como eu tinha comentado na anamnese. Então, assim, tem morte súbita na família? Alguém teve um primo meu que estava dormindo, morreu, jovem. Outro que estava jogando futebol,
Aí ele parou, assim, tava correndo, parou, de repente teve uma tontura. Lembrar que essas cardiomiopatias hereditárias, a hipertrófica, tudo, geralmente elas engatam uma arritmia ventricular mortal na fase de recuperação. Por que é tão frequente você ver futebol, por exemplo, você ter morte súbita? Porque é o tipo do exercício que você tem os sprints, você tem os disparos, então você levanta a bola, levanta a mão pedindo uma bola, o cara te lança, você corre, aí você para. Então, assim, você tem uma retirada do nervo vago para o seu coração acelerar, você tem uma entrada do simpático para o coração acelerar ainda mais, e depois, quando você freia, você interrompe o exercício, é nessa hora que costumam entrar as arritmias ventriculares. Então, tirar uma boa história, como você falou, da família, se teve algum primo, ou se o próprio paciente já teve um desmaio, ou teve uma palpitação muito forte na fase de recuperação de um esforço, de um treino cardio, de um futebol, ou de uma esteira, é muito importante. Agora eu estava falando do eletro. O eletro, então, assim, um eletro que tem onda Q patológica, um eletro que tem depressão do segmento ST, um eletro que tem inversão de onda T nas paredes laterais, ou seja, D1 AVL, V5 V6. Então, esses são elétricos. Então, o médico tem que ter um olhar muito, assim, especial para o eletro. O eletrocardiograma já diz muita coisa. Se é um eletro que já vem de cara... Agora você pega um paciente, então você bate um papo. O paciente nunca desmaiou, nunca teve dor torácica. Na família não tem ninguém que infartou. Não tem história de morte súbita. Aí você pega um eletro normal, você já tirou um peso das suas costas, já livrou. O ecocardiograma ele vem para dar um acréscimo, mas também não é um exame que seria fundamental para pré-participação, para liberar. Se for esporte competitivo, ou seja, se vai ser de alto desempenho, é que hoje está cada vez mais tendo essa intersecção. Ou seja, por exemplo, você não é um atleta competitivo, mas você se comporta quase como se fosse. Sim. Então a gente também tem que ter a sensibilidade de entender se há um indivíduo que treina muito pesado, aí você tem que aproximá-lo mais de uma avaliação parecida com a de um atleta de um time de futebol, de um clube, entendeu? Agora, não é custo efetivo, você não tem como fazer eco da população inteira, ecocardiograma da população inteira para liberar para exercício. Eu vejo isso até como um erro crasso. Eu vejo alguns pacientes jovens, isso que eu fico mais de cara, jovem, que não tem história nenhuma, não tem nada, e ele fica esperando passar por uma via sacra de exames que não é necessária. Ele é jovem, toca o barco. Morte súbita é um evento raro nessa idade, entendeu? Eu sempre falo que jovem para morrer precisa ser de acidente de carro, entendeu? Então, assim, nessa faixa etária não é necessário, entendeu? Você fazer uma estratificação extremamente complexa, entendeu?